Abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 10, nós vamos dar a continuidade do texto que nós estamos falando já há 2 semanas. Daniel capítulo 10, isso, abre aí. Daniel 10. Que bom, hoje é um dia muito especial para nós, né? Porque hoje nós completamos o nosso voto. A campanha de Daniel não termina, mas nós completamos o nosso voto nessa semana. Foram 3 semanas, passaram-se muito rápido, né? Daniel capítulo 10, você viu comigo do versículo de número 1, né? E Daniel estava no 3º ano de Ciro, e ele vai perto do rio, e ele tem uma visão, e ele tem uma visão do Senhor Jesus, falamos sobre isso, e somente ele teve, e depois o anjo começa a falar com ele. Então vamos ver a partir do versículo de número 11, e o anjo disse: Daniel, homem muito amado, entendes as palavras que eu vou te dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque ele havia enfraquecido, como falamos a semana passada, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Versículo 12, onde inicia a nossa mensagem. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Pode se sentar. Isso para mim é muito reconfortante e maravilhoso, saber que o meu Deus e o seu Deus dai-nos o privilégio de orarmos e de falarmos com Deus e saber que a nossa oração, ela movimenta o céu. Diga isso para o seu irmão: sua oração move o céu. Isso é bom saber ou não é bom? Amém? Por que você acha que o próprio Daniel teve a visão? Essa visão que ele teve aqui foi a última visão. Você pode ver que o capítulo 10, 11 e 12, eles fazem um apanhado de um fechamento. Tanto o capítulo 10, o 11 e o 12, tudo é o mesmo assunto, não, a mesma situação, onde o anjo fala com Daniel sobre a situação política da Babilônia, fala sobre a situação do povo de Israel e também sobre a igreja. Então ele é tido por um livro apocalíptico, porque também ele fala sobre a situação da igreja. E é muito interessante que esse capítulo 10, ele abre a porta para as últimas instruções de Daniel. Então, tanto o capítulo 10, 11 e 12 aqui termina. Tá? Então, esse diálogo de Daniel com o anjo é o último diálogo do livro de Daniel, onde o anjo traz para Daniel as revelações finais. Tá? Então, o anjo fala com Daniel: Daniel, homem muito amado. Por que Daniel era muito amado? Pelo céu. Inúmeras razões porque o céu amava muito Daniel. Mas a principal delas, o caráter de Daniel. Toda vez que Daniel tinha uma decisão e uma definição, você via e percebia o caráter dele. Ele tomava uma decisão independente dos resultados. Era a vontade de Deus, ele agia independente dos resultados. Hoje é o que falta. Esses dias o Senhor falou conosco sobre esse mercantilismo, sobre as pessoas agirem por ser refém dos resultados, né? Hoje eu estava montando um estudo, eu estava falando sobre os reféns dos resultados. As pessoas, elas são reféns dos resultados. Mas e se acontecer isso? Então eu não posso fazer isso. Isso é muito ruim para nós que somos cristãos. Nós não somos reféns dos resultados, nós somos servos de Deus. Então nós obedecemos a Deus independente do que aquilo vai falar, o outro vai falar e o outro vai fazer. Porque se você ficar norteado pelo resultado, você não faz o que Deus quer. E uma das características de Daniel é que ele não aceitava ser refém de nada, muito menos do que ia acontecer. Não, eu não me prostro, não, eu não vou adorar, não, eu não vou deixar de orar, independente de fornalha de fogo, os amigos, independente de cova de leão, eu tenho a minha postura e ponto. Uma das enfermidades de hoje é essa. As pessoas são reféns do resultado. Mas e se eu fizer isso, vai acontecer aquilo? É Deus quem mandou? Não seja refém de resultado. Daniel era um homem muito amado, por quê? Porque ele tinha um caráter e uma definição. E ninguém o prendia nas decisões. Ele não tinha esse problema de ser refém de resultados. Você é refém de resultado? Quantas coisas você já deixou de fazer por Deus, sabendo que era a vontade de Deus, por medo do resultado? Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicastes você para compreender com humilhação, jejum e oração, eu fui te enviado.
Então, as orações... E eu vim por causa das suas palavras, ou seja, eu vim por causa da sua oração. E no capítulo 9 você vê descrita, né, resumidamente, óbvio, toda a oração de Daniel, a confissão e o arrependimento. Mas a nossa questão é no versículo 13. É aqui que começa. Eu acho maravilhosa a palavra do Senhor, porque ela tem uma unidade perfeita. Versículo 13. Eu vim, no primeiro dia que você começou a orar. Primeiro dia que você começou a orar. Já fizeram 21 dias e mais 3 dias, olha, aqui, ó. Tá? E ele diz assim, que já eram 24 dias, era o 24º dia que ele estava ali. Então, são 21 dias de oração, mais 3 dias de espera, acabou o jejum, e agora o 24º dia. Eu demorei por quê? Por que o anjo demorou? Esse anjo aqui, Gabriel. Por que o anjo demorou? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, que é o príncipe guardador de Israel, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Nós vamos estudar esse versículo hoje. Então vamos analisar em partes. Esse anjo, ele está dizendo que desde o primeiro dia em que Daniel começou a se humilhar, ele foi enviado por Deus para dar a resposta a Daniel. Só que ele ficou 21 dias, mais 3 dias de batalha, para poder conseguir chegar até Daniel. E, se não fosse Miguel, o arcanjo Miguel, ele não teria conseguido chegar onde ele chegou para fazer o que ele tinha feito. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia, olha só o que ele diz, ó. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Esse príncipe do reino da Pérsia era um homem que resistiu um anjo? Quem era? Um espírito maligno. Mas era um espírito maligno comum? Não. Só vou ler para você dar apenas uma lembradinha, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, onde ele vai usar o quê? Porque não temos que lutar, Efésios 6, 10, 11 e 12, contra a carne e o sangue, mas sim contra principados. O que são principados? São regiões que demônios, que são príncipes com uma hierarquia elevada, governam. Tá. Vocês têm que lutar contra principados. Contra potestades, são forças demoníacas maiores. Contra príncipe das trevas, espíritos malignos que governam sobre uma situação. Cadê mais? Deste século, contra hostes espirituais da maldade, um pequeno exército que trabalha contra. Aí ele termina dizendo, nos lugares celestiais. O próprio apóstolo Paulo dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nossa luta é contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, vocês vão fazer essa guerra em oração. Daniel não sabia. O primeiro dia que ele bateu o joelho no chão em jejum, o anjo foi enviado. Os 20 dias seguintes, Daniel continuava jejuando e orando e o anjo combatendo. E se Daniel tivesse, sei lá, esquecido o voto, ignorado e tivesse parado de orar no terceiro dia? E teria o quê? É sobre isso que nós vamos falar. Você acha que a sua e a minha participação é nada? Porque os crentes hoje, eles querem ficar na superfície. Eles querem ficar descompromissados. É graça, é bênção, é vitória e só. Se Daniel tivesse parado de orar ao terceiro, ao quarto dia, você acha que esse anjo iria continuar para descer? Por quê? Por que ele iria continuar, se o da terra não continuou? Por que o anjo ia continuar a batalha e até receber a ajuda de Miguel, que é o arcanjo, guardião, protetor de Israel? Por que ele iria continuar a peleja, se o ser humano que está interessado no problema e na questão desistiu? Pergunta. Ora uma vez, desanima, começa uma campanha, começa a orar, desiste, muda o foco. Por que os anjos teriam compromissos?
de vencer miríades, hostes e principados, se nós não temos firmeza e determinação na terra? Por quê? Tá. Aí ele diz o seguinte, que Miguel ajudou, e veio a me ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eu quero falar um pouquinho sobre essa batalha espiritual, o começo dela, e sobre como ela acontece, tá? Eu quero que você vá comigo em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Esdras 1. A igreja e o povo de Israel sempre contou com muito desafio. Sempre contou com muita intimidação e muita situação difícil. Eu vou ler uma coisa para você que se refere ao período que o povo estava na Babilônia. Presta atenção aqui, eu vou falar com você, vou explicar com você. Nós vamos aprender juntos sobre essa batalha espiritual. E você vai conseguir entender, o tema da mensagem, definição da batalha de anjos e demônios. Quem define? Esdras, capítulo 1. Vamos lá. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, essa também é uma época de Daniel, presta atenção, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando os homens do seu lugar, o ajudarão, com prata, com ouro, com bens, com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Quem fez com que Ciro tomasse essa atitude? Diga bem alto. Você não entendeu o que está escrito? O rei Ciro dominava, rei da Pérsia, dominava sobre a Babilônia. Israel era escravo. Ele passa um pregão dizendo que o povo estaria livre para voltar para Jerusalém e edificar Jerusalém. Quem foi que comandou o governo de Ciro, o coração de Ciro, para quebrantar o coração dele e para libertar quem quisesse ir, edificar Jerusalém? Quem foi? Diga mais alto. Deus. Jeremias havia profetizado, Isaías profetiza sobre Dário, mais de 100 anos antes, que Deus ia levantar um ungido para que Jerusalém fosse reconstruída. Tá, eu quero que você entenda por partes. Então tá bom. Nós temos aqui uma ação de Deus sobre um governante ímpio, chamado Ciro, rei da Pérsia, que agora derruba Nabuco, governa, e está liberando o povo para voltar para Jerusalém e reconstruir Jerusalém. Ponto? Quem fez isso? Deus. Quem fez isso? Por quê? Porque o Senhor disse a Jeremias: meu povo ficará 70 anos no cativeiro. Então depois eu vou reconstruir e liberá-los para voltar, até que seja expiado o pecado. Deus determinou 70 anos de cativeiro babilônico para expiar o pecado. Você presta atenção porque você não vai entender, tá? Então vamos lá. Isaías profetiza sobre isso de Dário, de Ciro, 100 anos antes. Agora vamos em Esdras capítulo 4. Eles começam a reconstrução, tá? Eles voltam com gado, com prata, toda a condição que Ciro dá para eles voltarem. Que bênção, maravilha. Mas se foi de Deus, por que tem adversário? Se é de Deus, por que tem adversário? Porque você ainda não está no céu. Os adversários se levantaram. Por quê? Anjos, demônios. Anjos, demônios. Anjos, quebrantando o coração de Ciro. Vão. Demônios, levantando o motim no meio do povo. O que acontece? Acontece que o povo, o que eles começam a fazer? Vamos lá no capítulo 4, versículo 1.
Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo ao Senhor, Deus de Israel. Você abriu Esdras 4, 1, agora 2. Chegando-se a Zorobabel e chefe dos pais, disse-lhes, os samaritanos, que eram misturas de filisteus com judeus. Eles queriam ajudar na reconstrução do templo. Isso era permitido ou proibido? Proibido. Só judeu podia colocar a mão naquilo que é santo. Eles chegaram e disseram assim, nós vamos adorar o Deus de vocês, deixa a gente ajudar. Aí Zorobabel, que era o construtor, podia dizer assim, vamos deixá-los ajudar, porque senão virá retaliação. Foi isso que Zorobabel fez? Vocês não podem construir conosco. Mas Zorobabel, vamos deixá-los construir, porque se nós não deixarmos, eles vão criar problemas, que criem problemas, mas nós não seremos reféns de resultado. Chegaram-se a Zorobabel, versículo 2, e disseram, deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir daqui. Isso aqui lá em Reis está escrito sobre isso. Aí vem, porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram, não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-nos a edificar. Primeira estratégia, vamos unir. Não, não vai unir. Segunda estratégia, vamos debilitar as mãos. Deu certo? Não deu certo. Eu quero falar um negócio com você, presta atenção. Ciro, da parte de Deus, dá liberação para o povo voltar a construir. Satanás vê aquilo e levanta um motim no meio dos samaritanos. Uma estratégia. Nos deixe edificar com vocês, porque nós já sacrificamos. Nós somos iguais, nós já adoramos o Deus de vocês. Não. Vocês podem adorar, mas vocês ainda são samaritanos. Quem vai edificar somos nós somos judeus. Não deixaram? O que eles fizeram? Começaram a enfraquecer as mãos. Satanás primeiro ele tenta se aliançar a você. Ele não consegue? Porque você sabe que você não é refém de resultado. O que ele faz? Ele começa a tentar debilitar as suas mãos. Enfraquecer você. É isso que ele faz. Primeira estratégia de Satanás é fazer aliança com você. Ah, mas deixa, o que tem? Não tem problema. Ah, mas é só isso. Ah, mas aliança. Sim, sim, não, não. Mais ou menos é do diabo. Talvez é do diabo. Certo, certo, errado, errado. Talvez é do diabo. Então ele tenta criar essa aliança do talvez, quem sabe, quem será. Ah, mas tudo bem, deixa passar. Quando ele não consegue essa aliança, ele vai debilitar suas mãos. Ele vai tentar enfraquecer você, causando danos ao seu projeto, à sua estrutura, à sua determinação. Quando ele vê que você está totalmente decidido a não retroceder, então ele vai buscar um reforço ainda maior. Ele vai usar de autoridade espiritual para inibir você. De que maneira ele faz isso? Como Satanás usa a autoridade espiritual para inibir você? Culpa. Quando Satanás começa a usar feridas na sua alma, essa mensagem ela não é simples de ser entendida, tá? Nós estamos falando de uma liberação de Ciro do povo. Nós estamos falando agora de uma retaliação de Satanás. Primeiro, ele quer compactuar com você, que você seja refém de resultados. Mas se eu não deixar, vai acontecer aquilo. Mas se eu não deixar, vai acontecer aquilo outro. Refém de resultado. Você não cede. Você diz não é não. Ele começa a debilitar suas mãos. Ele não consegue. O que ele vai fazer? Ele vai usar de autoridade espiritual. Como funciona a autoridade espiritual de Satanás sobre a sua vida? Por meio da culpa, de feridas. Todas as feridas abertas na sua alma, elas serão atrativas para a autoridade espiritual de Satanás. Toda ferida aberta, culpa, condenação, fraqueza, complexo de inferioridade, tudo será um meio para Satanás aplicar em você o medo, a timidez e a insegurança. Isso é a autoridade de Satanás sobre a sua vida. Isso funciona, tem funcionado muito bem na igreja. Satanás usa, mas você não ficou com seu filho, mas você abandonou, você... E aí vem aquela culpa,
A autoridade de Satanás na ferida. Aí você não consegue. Essa é a autoridade. A autoridade que eles vão usar agora é do rei para impedir a obra. Vamos lá. O que acontece? Eles tentaram debilitar as mãos, não conseguiram. Então, no versículo 5, alugaram contra eles conselheiro para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio, versículo 6 do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Jerusalém para Assuero. Se você quiser chamar ele de Ataxerxes, Xerxes, mesma coisa. Então escreveram uma carta para ele. O que disseram nessa carta? Disseram o seguinte, versículo de número 9. Nos dias de Ataxerxes, escreveram versículo 7, uma carta, aí ele diz assim, versículo 12, do capítulo 4. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti, vieram a nós em Jerusalém, reedificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos, os pedágios, e assim se danificará a fazenda do rei. Aí diz assim, agora pois, porquanto somos assalariados do palácio, e não nos convém ver a desonra, olha só que falsidade, a desonra do rei, por isso mandamos avisar o rei, para que se busque no livro dos crônicas de seus pais, ó a estratégia deles, quero que você preste atenção nessa estratégia, foi a mesma estratégia que o povo de Deus usou depois, ó, para que se busquem nos crônicas de seus pais, e acharás no livro dos crônicas, claro, Israel era a maior potência antes do cativeiro, e acharás no livro do Crônica, saberá que aquela foi uma cidade rebelde, danosa aos reis de províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei, que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. O rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, esse Isai, o escrivão, olha só a resposta. Versículo 18. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando eu buscarem e acharam que em tempos antigos aquela cidade se levantou contra reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar o medo do domínio de Israel. E se lhes pagarem direitos, tributos e pedágios, agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade até que eu dê uma ordem. Presta atenção. Primeiro objetivo de Satanás, unir a você. Fazendo você o quê? Fazer mais ou menos a obra de Deus, fazer do jeito que dá, fazer da maneira que você não corre riscos. Não conseguiu? Debilita suas mãos. Ele quer debilitar suas mãos, enfraquecer você, cansaço, desânimo. Não consegue? Vai buscar autoridade espiritual para impedir você. Fala para o seu irmão qual é a autoridade espiritual sobre a sua vida. Pecado, ferida, complexo. Essa é a autoridade espiritual. E isso geralmente funciona. Funciona. Você quer ver Satanás impedir uma pessoa de tocar numa ferida dela aberta. Uma ferida, levantando mágoa, levantando complexo, levantando remorso, levantando culpa, levantando pecado. Funciona. Muitas vezes você resiste ser parceiro dele. Não, eu não aceito. É sim, sim, não, não, acabou. Você não tem obra comigo. Eu vou fazer as coisas do jeito que tem que ter feito. Depois ele tenta cansar você. Não consegue, ele levanta uma autoridade para debilitar você por meio das suas feridas, por meio dos seus complexos, do seu pecado, da sua fraqueza. Aí ele consegue. O que eles conseguiram aqui mandando uma carta para Xerxes? Manda impedir a obra. Para tudo. Tiveram que parar. Para tudo. Versículo próximo. Versículo 22. E guardai-vos de serem remissos nisso, porque cresceria o dano para o prejuízo dos reis. Quer dizer, faça valer a ordem. Então, depois que a cópia da carta do rei Ataxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém e aos judeus, e os impediram. Aí depois você vai se degustar nesse versículo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É respaldando nesse versículo aqui, ó. Sabe aquele versículo que diz em Zacarias? Capítulo 4, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Machucaram
mataram alguns, pela força e pela violência, e impediram a obra do Senhor, porque Israel se negava a parar. Pastora, mas e Deus? Aí você vai entender por que isso foi permitido. Deus move o coração, presta atenção aqui, em nome de Jesus. Deus move o coração de Ciro. Ciro dá liberação, foram. Só que até agora você não vê lamentação, choro, arrependimento, conversão. Você só vê mãos à obra. Não era o que Deus queria. Deus faz uma obra maravilhosa em Israel. Ele faz com que o rei dê a liberação para que eles vão e reconstruam. Ao invés do povo se humilhar, ao invés do povo começar oração, clamor e súplica, não fazem isso. Por isso Satanás consegue impedi-los, porque não existe um arrependimento adequado. Pode completar a frase? Ao feito recebido. Diga assim comigo. Satanás aproveita tudo. Quando existe uma obra de Deus feita e não há retorno humano, é brecha. Ou seja, ele investe em você e você não dá o retorno adequado ao investimento. Isso está explicitamente claro na parábola dos talentos. Ele investe em você, ele investiu liberação, condição humana, recursos financeiros para a reconstrução de Jerusalém. E o povo, nada de voltar os sacrifícios. Mas nós estamos construindo. Eles podiam improvisar um altar. Eles podiam ter voltado de todo o coração, clamor, súplica. Mas em vez disso, você sabe disso? Que até quando o templo estava reconstruindo, alguns até choraram. Não de alegria, mas de tristeza, porque fizeram comparação ao templo de Salomão. Só um parágrafo para vocês, ver se você está entendendo. Ciro, por Deus, eles chegam e vão reconstruir. Agora o impedimento nasce. Por quê, Senhor? Por quê? Estava tudo bem. Houve frutificação à medida da semeadura. Olha a obra que eu fiz. Porque Satanás tem tido muito êxito na vida dos crentes, porque não existe retorno à altura do investimento de Deus. Deus vai e faz aquilo que ser humano nenhum pode fazer, aquilo que anjo nenhum pode fazer. E ao invés do cristão olhar para aquilo e dizer, meu Deus, eu não sou digno disso, não estou à altura, mas eu vou alcançar o meu prejuízo, eu vou estar à altura disso que Deus está fazendo, eu vou orar, vou jejuar, vou suplicar. Não existe. Existe o quê? Uma conformidade com a bênção. Existe uma conformidade com as obras de Deus. Nós somos participativos. Nós somos participantes dentro do projeto de Deus, de bênção, de milagre, de reconstrução. Você olha aqui. Você olha aqui e você diz, Deus fracassou? Não. Foi Israel quem fracassou. Foi Deus quem fracassou aqui? Foi. Olha aqui a obra. Então, 24... cessou, impediram com força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do rei Dário, rei da Pérsia. Acabou, parou a obra. Deus não é homem para que, nem filho do homem para que diga e não. Por que parou? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Ele vai fazer tudo, vírgula. Não. O que faltou em Israel para que houvesse esse impedimento? O anjo fala para Daniel que os reis da Pérsia impediram, espíritos malignos que governavam sobre os reinos políticos da Pérsia, estavam enxertados pelo diabo, e ali aquele anjo, Gabriel, teve que combater para poder trazer a resposta. Olha aqui. O plano de Deus parado. Por quê? Vamos lá? Vamos ver por quê? Vá comigo em Zacarias. Deixa aberto em Esdras aí. Vai em Zacarias. Capítulo 1. Zacarias capítulo 1. Situação contemporânea, acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Acontecendo ao mesmo tempo. Vamos analisar. Zacarias capítulo 1. No 8º mês, no 2º mês de Dário, você leu lá. Ficou parado até o 2º ano de Dário. Presta atenção.
Zacarias tem uma visão. Vou ler de novo. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, a obra estava parada. Presta atenção o que é que Deus diz a Zacarias. O Senhor cirou fortemente contra os vossos pais. Explicando o cativeiro. Espera. Portanto, diz-lhes, você vai dizer essa palavra para eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, converter-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais onde estão? E os profetas viveram eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais. Pergunta, e eles voltaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Ou seja, eu mandei com que Ciro liberasse vocês. Cadê? Vocês começaram a reconstruir, mas cadê? Cadê incenso? Cadê aroma? Cadê clamor? Cadê arrependimento? Cadê contrição? Zacarias tem uma visão do estado espiritual de Israel e no capítulo 3, isso é enfático, é explícito. Deus mostra a Zacarias todos os problemas dos quais estava acontecendo pela resistência na terra. Xerxes negou a continuação do templo. Por quê? Porque havia uma brecha espiritual. Satanás entrou com uma ação de ilegalidade espiritual contra Israel. É isso que eu quero que você entenda. Quem define a vitória ou perda dos anjos e demônios somos nós, por meio da nossa oração, por meio da súplica, por meio do clamor. Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar, só que nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de mudança, uma vida de consagração. É isso que nós temos que entender, essa é a nossa participação. Aí você demora 1 ano para largar um pecado, você demora 2 anos para deixar um hábito. Nisso os demônios vão trabalhando com todas as brechas da sua vida. Hoje é noite de batalha espiritual, irmãos. Nós precisamos entender um pouquinho, pelo menos o básico. Pelo menos o básico. Quem foi que ordenou Ciro a liberação da construção? Diga. Por que a reconstrução foi parada, barrada? Não houve fruto, não houve. Israel, houve uma infração. Então Israel entrou na questão de legalidade. Agora eu quero que você analise junto comigo a situação espiritual que Deus mostra a Zacarias que Israel estava. Zacarias nós lemos, vamos ler do 12. Ele tem uma visão, ele tem várias visões. Ele tem uma visão agora de cavalos. E do 12 ao 16 diz assim. Então o anjo do Senhor respondeu e disse, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse, clama dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Com grande indignação estou irado contra os gentios. Em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. O Senhor está dizendo para Zacarias, olha a intenção que eu tenho. O que eu quero fazer, eu quero reconstruir, eu quero que seja povoada de novo, eu quero que haja bênção, eu quero que tudo seja feito, tá? Essa é a situação da profecia. Zacarias 1,18. Ele tem uma outra visão. O Senhor mostra para ele 4 carpinteiros e os chifres que o impediam. Versículo 18. Levantei os meus olhos e vi eis que 4 chifres, símbolos de espíritos malignos. E eu disse ao anjo que falava comigo, o que são estes? E ele me disse, estes são os chifres que dispersaram a Judá e a Israel e a Jerusalém. Ou seja, impediram a obra. Versículo 20, o Senhor me mostrou 4 carpinteiros, que largaram de mão. Então disse,
Que vieram estes fazer? Ele falou dizendo, esses são chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalharem. Deus mostra a reconstrução, o impedimento da reconstrução. Quantas coisas na sua vida estão sendo impedidas por falta. Por falta. Falta dedicação, falta amor, falta definição, falta posicionamento, falta. Vamos continuar, vamos lá. Deus faz outra promessa, 2 versículo 4. Ele dá outra visão do cordel de medir na mão de Zorobabel. E ele diz assim, corre e fala a este jovem, dizendo, versículo 4 do capítulo 2. Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens, dos animais que haverá nela. Pois diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Fugir agora da terra do norte, Babilônia, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos dos céus, diz o Senhor. Sião, escapa tu que habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. São promessas de Deus, falando que o objetivo dele é retornar. Agora, vamos ver o problema aqui? Capítulo 3, você conhece esse capítulo? A resistência de Satanás à direita de Josué, o sacerdote. Josué representava a vida espiritual. Satanás objetivou o progresso da bênção de Deus sobre Israel por causa da vida espiritual de Israel. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 3, versículo de número 1, e ele me mostra o sumo sacerdote, Josué, não é o Josué de Moisés, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestidos de vestes sujas, aqui representa a vida espiritual de Israel, vestes sujas, e estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué diz, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Põe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Você pode dizer, glória a Deus, vitória no céu. Quem deu a vitória no céu? Quem foi? Deus. Por quê? Cobrindo o pecado do povo. A vitória quem dá é Deus. Mas o que eu e você fazemos na terra? Pedimos perdão, nos arrependemos, mudamos a nossa conduta, mudamos a nossa vida. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Temos que fazer isso. Toda resistência de Satanás é bancada na sua individualidade, no seu pecado, na sua dureza, na sua distorção, nos seus equívocos. Mas nós ficamos amarrados como reféns de resultados. Você não diz isso, porque isso vai ocasionar aquilo, porque vai chatear. É a verdade, é o jeito que tem que ser dito, é a maneira que tem que ser dita. Então diga, não seja refém de resultados. Você vê Daniel ouvindo, homem muito amado, por quê? Porque ele nunca fora refém de resultado. Vá comigo em Zacarias capítulo 4, para nós voltarmos em Esdras. Capítulo 4. Você lembra como foi impedido a obra? Com força e com violência. Zacarias capítulo 4, versículo de número 6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, aquele que era responsável pela reconstrução, dizendo, nem por, mas sim pelo meu, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 8. E a palavra do Senhor me veio novamente dizendo, mãos de Zorobabel, tem lançado os alicerces dessa casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Volta comigo em Esdras. Jeú teve a mesma visão. E Zacarias vai para o povo. E o que ele vai fazer agora para o povo? Ele vai pregar.
Ele vai pregar. Ele vai ministrar a palavra que Deus mandou. Então vamos recapitular. Deus toca no coração de Ciro. Ciro libera o povo com todos os recursos. Amém? Eles começam a reconstrução. O inimigo tenta fazer parte, não consegue. O inimigo tenta debilitar as mãos, não consegue. O inimigo levanta a autoridade. Xerxes manda proibir a reconstrução. Para a obra. Fica parada durante anos. Deus levanta Zacarias. E Zacarias vem falar com o povo. Para retomar a construção. Sem liberação política. Sem liberação de governo. Precisa ter coragem, não precisa? Sem liberação. Vocês não precisam de liberação do governo. Eu estou mandando. Eu estou mandando. Vocês não precisam da liberação de Dário. Eu estou mandando. A Bíblia diz assim em Esdras, capítulo 5. Isso está referente a Zacarias. E os profetas Jeú e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, lhes profetizaram. Eles disseram, Deus me disse isso, me mostrou isso, que o pecado, ele me mostrou que as orações de vocês têm chegado, que a vontade de Deus é reconstruir. Vamos lá, vamos fazer a obra. E aí o que aconteceu? Eles acataram a palavra de Deus e começaram a trabalhar novamente. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Ali estavam os profetas. Jeú, Zacarias, os outros profetas ajudando, animando, dizendo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vamos dar atenção ao governo, vamos olhar aquilo que Deus mandou. Os inimigos começaram a observar, dizendo, peraí, como é que eles recomeçaram a obra? Não pode. Xerxes proibiu. Você lembra o meio que o inimigo usou para que Xerxes proibisse a obra? Leia nas crônicas dos reis de Israel como essa nação é violenta, como essa nação presidia. Que estratégia usa agora, tanto Esdras como Zorobabel e todos? A mesma. Abre o livro dos crônicas dos reis. Vai lá, vê o que é que Ciro ordenou. Vamos ver? A Bíblia diz assim, que eles foram investigar, dizendo, quem mandou vocês reconstruírem? Sabe o que eles disseram no versículo 11 do capítulo 5? Os delegados disseram ao rei, esta foi a resposta que nos deram, nós somos servos de Deus. Olha para o seu irmão e diga, eu sou servo de Deus. Eles disseram, escuta, quem mandou essa reedificação que está proibida? Não se coloca um prego aqui, segundo a lei dos Xerxes, do rei dos persas. Não, nós somos servos de Deus. Amém? Não somos reféns de respostas ou de resultados. Nós somos servos de Deus. Eles disseram, nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Estava falando de Salomão. Mas depois que nossos pais provocaram, ele começa a contar. Tá, aí tudo bem. Foi o que aconteceu. Aí eles mandam um recado. O inimigo foi lá e fala para Dário, agora é outro rei. Aí acontece o seguinte, eles mandam dizer o seguinte, para Dário buscar nos crônicas do rei a liberação para a reconstrução. Capítulo 6. Então o rei Dário deu ordem a buscarem nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia, e em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, e se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, presta atenção, no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto, a casa de Deus em Jerusalém se reedificará, para lugar em que se oferecerem sacrifícios e seus fundamentos serão firmes. A sua altura, e aí começa a dizer, com 3 carreiras, e começa a dizer, versículo 5. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo, que estava em Jerusalém, e levou para a Babilônia, serão restituídos, para que voltem ao seu lugar no templo, que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, olha só, governador além do rio, Setar, Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que habitais da além do rio, apartai dali, deixai que se faça a obra desta casa de Deus. Diga glória a Deus. A ordem saiu de Dário? Saiu de Deus. E eles obedeceram. E agora Deus quebrantou o coração de Dário. Isaías fala dele há 100 anos antes.
A ordem saiu de Deus. E eles obedeceram. E o coração de Dário se quebrando. Aí a Bíblia diz assim: deixe que faça a obra desta casa, que o governador dos judeus e seus anciãos reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim, agora um negócio melhor ainda, se decreta o que há vez de fazer com os anciãos dos judeus, para a reedificação desta casa de Deus, a saber, da fazenda do rei, dos tributos além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompa a obra. Além de fazerem, vão pagar para eles trabalharem. O que for necessário com bezerro, carneiro, cordeiro, para o holocausto, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, deles de dia em dia, para que não se falte nada, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, se arrancará um madeiro da sua casa, e levantando, pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um montouro. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto com diligência e se faça. Você vê o quê? Deus. E você vê o quê? Um povo que ouviu Deus. Dá para entender? Desde o primeiro dia em que aplicastes a oração e ao jejum e à súplica, eu vim. Mas fui impedido pelo príncipe da Pérsia. Quantas vezes Satanás impede reconstruções, obra e trabalho? Pastora, mas eu oro um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, bombardeie o céu com a sua oração, sua súplica e o seu jejum para fazer cair todas as miríades e potestades e principados. A oração. O próprio Daniel enfatiza que Satanás viria tirar o sacrifício contínuo. O que é o sacrifício contínuo? As 3 ofertas, sacrifício e holocausto que se fazia no dia. 3 vezes por dia orar, suplicar, clamar, pedir. Pouca oração, pouco movimento do céu. Presta atenção no que nós lemos. Fomos em Daniel, em Esdras, Zacarias, uma situação contemporânea. Analise o que aconteceu. Ciro dá liberação. O inimigo vem e impede. Por meio de outro rei, outro governo. Xerxes ou Assuero. O povo recebe uma palavra profética. Levanta, vamos trabalhar. Vamos continuar a obra. O povo vai e trabalha. Vieram perguntar, escuta, quem mandou? Quem mandou foi Deus, o Criador dos céus e da terra. Foram denunciar para Dário. Mas então o povo mandou uma carta: ó rei Dário, olhe nas crônicas dos reis que Ciro deu a liberação. Dário vai lá, quem quebranta o coração de Dário para fazer isso? Dário vai lá e vê que realmente havia liberação. Ele diz, não vou só dar a liberação, mas eu impeço qualquer um de impedir. Ficou meio redundante, mas é isso. Mas precisou, entre a parada, a entrada, a estratégia de Satanás de parar e o recomeço, precisou de um profeta. Precisou de Deus levantar um profeta. Precisou do povo receber a palavra. Precisou do povo levantar a ordem. Entende? Satanás barra, ele paralisa você, mas você precisa da palavra profética, da ordem de Deus. Levanta, combata, batalha, faça. E você vai fazer. Mesmo sem a liberação do governo, mesmo sem a liberação humana, você obedece. E então Deus vai trabalhar no que você não pode, no que você deve. Deus não move um grama. Não. Mas o que você não pode, Ele faz. Deus conquistou o coração, quebrantou o coração do rei, está nas mãos do Senhor. Tanto o coração de Ciro, o de Xerxes foi endurecido por Satanás. Por que Deus não moveu o coração de Xerxes? Porque o povo precisa ser consertado por meio da profecia. Deus levanta Ageu, Deus levanta Zacarias. Para quê? Para dizer para o povo, vocês precisam orar, vocês precisam buscar. Olha a situação pecaminosa de Israel, mas o Senhor está purificando Israel. Então, por meio da profecia, o povo se levanta num clamor, numa vida espiritual. E então, a reforma recomeça e vai até o fim.
Até que eles precisavam de um outro. E aí, para os muros, entra Neemias. Para pôr ordem. Deus é perfeito. Agora, o que eu e você precisamos entender. Se você entender só isso, no dia de hoje já está ótimo. Você precisa orar mais. Você precisa jejuar mais. Você precisa clamar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso clamar mais. Nós precisamos. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual. E eu vou repetir o que Paulo diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, hostes e príncipes espirituais nas regiões espirituais. É isso que nós temos que entender, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não. Nós precisamos entender isso, ao invés de você ficar com picuinha, ao invés de você ficar com coisinha, ao invés de você dizer, eu não serei refém de resultado, eu farei o que Deus quer. Daniel, homem muito amado. Por que Daniel era muito amado? Porque ele não era refém de resultado. Ele tinha o seu posicionamento, ele tinha a sua conduta, e ninguém tirava. Vou te lançar, pode fazer, vou fazer, pode fazer, porque a minha conduta é a mesma. Nós estamos precisando de crente assim, fala a verdade. Hoje nós temos reféns. Pais de filhos, filhos de pais, cônjuges de cônjuges. Um é refém do outro. Mas se eu fizer isso, o filho vai fazer... Cadê? Obedece a Deus? Não obedece. Aí quer obra, quer milagre, quer maravilha. Quer que Deus resgata, que Deus salva. Ele quer, mas ele vive pondo a mão onde não deve. Mas se eu fizer isso, vai sair da igreja. Mas se eu fizer isso, deixa sair. Deixa sair. Porque Deus é soberano. Mas se eu fizer isso, não vai gostar. Deixa não gostar. Você está dizendo que você pode mais do que Deus. Você está dizendo que os seus recursos são maiores do que Deus. Espera aí, irmãos, vamos nos enxergar. Nós estamos precisando de um espelho. Nós estamos precisando de um espelho. Hoje vivemos num mundo humanista, onde todo mundo se preocupa com o que o outro pensa e com o que o outro vai fazer. E ninguém quer obedecer a Deus. Por quê? Porque ser humano é refém de ser humano. Isso é um absurdo. E essa é a verdade imperiosa nos dias de hoje e no nosso meio. É filho refém de pai, é pai refém de filho. É amigo refém de amigo. Não diz uma coisa porque o amigo vai ficar chateado. Que fique chateado, mas que seja salvo. Nós temos que ser corretos. Temos que, o céu precisa nos amar, irmãos. O anjo não disse para Daniel que Deus o amava. Mas o anjo disse para Daniel que Daniel era amado pelo céu, pelos anjos. Por quê? Porque Daniel era uma testemunha viva de Deus na terra. Ele não se prostrava, ele ajudava os anjos. Você ajuda ou atrapalha os anjos? Ele ajudava os anjos de que meio? Definição. O anjo tem que ficar vivendo. Vou fazer uma comparação aqui, né? Desesperado. E tira você do fogo, tira você da onde, tira. Ajuda o anjo, meu irmão, obedeça a Deus. Não dá trabalho para anjo, não. Tem anjo de crente que ele quer ir para o spa. Ele chega lá e fala, Senhor, mas de novo você vai pegar licença prêmio? De novo você vai pegar o prêmio de descansar um pouquinho? De novo, Senhor, eu quero licença, agora eu quero folga. Porque ele não aguenta. Não aguenta. É tanta tribulação. Isso é só uma cadeirinha. Tá? Não vai falar que eu estou pregando, pelo amor de Deus, só misericórdia. Ajuda aí, vai, ajuda, obedece a Deus. Obedeça a Deus. Daniel, homem muito amado, o céu te ama. Todos nós te amamos. Você é um exemplo de homem na terra. Você é um exemplo na terra. Vamos ficar de pé? Pastor, eu não entendi nada. Política, Esdras, Zacarias, não entendi nada. Não tem problema. Uma coisa que você tem que entender. Você tem que orar mais. Basta. Orar e obedecer. Só isso tá bom. Você saindo daqui, entendendo que você tem que orar mais e obedecer mais a Deus, é o suficiente. É ou não é? Tua vida está no cavalo na sombra? Cavalo na sombra, pastor. Que sossego. Tem gente que está aposentado espiritualmente desde que se converteu. Batizou nas águas, está aposentado espiritualmente desde quando se converteu. Não ganha nenhuma. Uma empata,
A outra perde, mas perde. Acostumei, já adequei. Não ganha uma. Não ganha uma. Não ganha uma. E a maciota que tem é pela misericórdia e graça de Deus e providência do Espírito Santo. E aí? Hã? 0 a 10, dá nota para a sua vida de oração. Mas a Daniel profetiza que viu o espírito de Antíoco Epifânio, que roubaria o sacrifício contínuo, e que eu estou aí dentro dessa profecia, mas lá também diz que muitos ficariam de pé e continuariam. De 0 a 10, a nota para a sua vida de oração. Não tenho tempo. Mentira. Daniel era, não sei, só se você tiver um cargo maior que Daniel. Daniel, na maioria do seu governo, ele morreu muito velhinho quando ele foi lançado na cova dos leões, ele já estava bem idoso. Daniel, em todo o governo dele, dos governos dos reis, que ele passa por várias monarquias, ele era o segundo homem. Você vai ter compromisso. Daniel servia o rei, depois voltava para casa e orava. Tem alguém aqui mais importante, tem mais compromisso do que Daniel? Não. E ele orava 3 vezes por dia. Mas hoje, tem um ladrão da comunhão. O ladrão da comunhão dos crentes hoje é o celular. Mas o celular não tem culpa. Quem tem culpa é os crentes. Gente, como é que pode? Como é que pode você, como crente, analisar hoje? Hoje eu peguei na Bíblia? Não, peguei agora. Quantas vezes hoje eu peguei o celular para ver se tinha isso, se tinha aquilo, para ver não sei o quê, para ver não sei o quê? É vergonhoso isso. Vergonhoso. Eu não conseguiria subir aqui se tivesse uma vida dessa. Não, porque eu sou muito dura. Não dura. Eu gosto das coisas do jeito que tem que ser. Hã? É ou não é? Eu não conseguiria pegar a palavra se eu ficasse lá no celular vendo besteira, ficar vendo o Facebook dos outros, ficar vendo as coisas. Não conseguiria. Hã? Você perde tempo, meu irmão. Você perde tempo. Antigamente era a televisão. Hoje, não é mais a vilã. A vilã é o celular. Tecnologia servindo ao inferno. A ciência se multiplicou. Mas sua sabedoria também tem que se multiplicar. Você usa o celular, uso específico, ficou viciadão no celular. Hã? Ficou viciado. Isso é nojento. Fala para o teu irmão, isso é nojento. Um crente, conhecendo a verdade, pastora, mas 5 virgens dormem. Eu não quero ser parte da virgem que dorme sem óleo. Não. 5 não tem óleo, eu quero ter óleo. Porque vai vir um momento que não vai dar tempo de ter óleo. Pastora, mas eu passo o dia inteiro, corre aqui, corre dali. Quando eu vejo, o dia sumiu. Eu só tenho tempo para aquilo que é prioritário na minha vida. Se não é prioridade, você não tem tempo. Você teve tempo hoje para tomar banho, para comer, você dormiu, porque você tem tempo, porque é prioridade. Se oração fosse prioridade para você, você teria orado. Mas como oração não é prioridade, você não orou. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. Se oração fosse prioridade, você teria orado. O dia some mesmo. O próprio apóstolo Paulo diz: remi o tempo, salve o seu tempo. Salve da ociosidade, salve da tecnologia, salve do embaraço, salve o seu tempo. Queria que você fechasse os seus olhos. Deus, nós queremos te pedir perdão por todas as chances e oportunidades que temos dado a Satanás para impedir-nos de alcançar aquilo que temos que alcançar, todas as vitórias que o inferno está tendo, todo o êxito que Satanás e seus demônios e miríades estão tendo, por causa da nossa frouxidão, por causa da nossa omissão, por causa da nossa paralisia e estagnação. Chega. Nós, como noiva e igreja, nos despertamos. Não vamos mais sofrer. Não vamos mais, Deus. Nós vamos atacar as regiões celestiais com as nossas orações. O anjo disse para Daniel: eu vim por causa das tuas palavras.
Iremos ter palavras que movimente o céu. Iremos ter orações que façam, Senhor, um rebuliço no céu ao nosso favor. Iremos derrubar miríades. Iremos atacar principados e potestades por meio das nossas súplicas e da nossa oração. De manhã, de madrugada, à noite, durante a tarde, nós vamos clamar ao Senhor, Deus. Porque nós aprendemos esta noite que o Senhor desperta Zacarias para despertar o seu povo profeticamente. Deus, nós recebemos a tua palavra e queremos ser combatentes nas regiões celestiais, como o próprio apóstolo Paulo nos intitula. Eu quero que você levante a sua mão para cima e diga assim: meu Deus, a partir de hoje, a vida de monotonia acabou agora. Eu me torno, a partir de hoje, um combatente das regiões celestiais. Eis-me aqui, Deus, para uma vida de oração, de súplica, de obediência e de comunhão. Eu nunca mais serei refém de resultados, em nome de Jesus. Diga amém.